Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quero Saber. Hoje estamos aqui com a Mariana Bamonte, do escritório de arquitetura Mariana Bamonte. E hoje a gente realizou uma filmagem, um projeto incrível, de altíssimo padrão que foi entregue. E eu estou espantado, com a inovação da construção civil, da área de reformas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios que são encontrados na obra, Sim. Tantos problemas que acabam aparecendo. E se você pudesse citar os 3 principais problemas que você acompanha no dia a dia, nas obras que eventualmente você realiza, os projetos, geralmente qual que é o principal problema que você vê em frente ao mercado relacionado a esses projetos? A questão hoje maior é a mão de obra. Então, a gente precisa de uma mão de obra especializada e hoje está difícil. Então, fazer um apartamento como esse, no nível de acabamento, a gente precisa contratar equipes qualificadas, que hoje é o mais difícil. Então, hoje, o nosso escritório de arquitetura, a gente faz toda essa parte de obra. Então, todo cliente que chega até o escritório, a gente conversa, eu falo muito isso para os meus clientes assim, se você contrata hoje um médico, você vai trazer o anestesista de fora para fazer sua cirurgia? Não. Então, eu sempre falo assim, se você está confiando no meu trabalho, se você acredita nisso, acredita no empreiteiro que eu estou indicando, na minha equipe de obra, porque isso faz toda a diferença no final, no resultado final do projeto, né? Com certeza, a linguagem, eu acredito, e a dinâmica entre os profissionais, dentro de um time que já tem um trabalho prévio validado, é essencial. Sim. E quando a gente fala de algo tão importante quanto a moradia, algo que a gente vai passar a maior parte de nossas vidas, muitas vezes o cliente final ele fica um pouco relutante em priorizar o preço em detrimento ao Sim. valor final de cada projeto. Porque hoje, como eu estava até falando para o Paulo, o céu é o limite de uma obra, né? Então, o budget conta muito. E quando você faz uma obra do zero e você coloca tudo no papel, as pessoas acabam se assustando. Então, acaba priorizando uma mão de obra mais barata. Mas aqui no escritório já aconteceu muito e acontece do cliente priorizar para uma mão de obra mais barata e no final eu tenho que levar a minha mão de obra para consertar o serviço. Então, você tem que colocar na ponta do lápis. Às vezes, uma obra com uma mão de obra mais barata vai durar 6 meses. Com uma mão de obra mais cara, vai durar 4. E o preço que você está pagando do condomínio? As pessoas, às vezes, acabam não contabilizando isso, não colocando na balança esse peso, né? E eu acredito que o peso, que esse sim, não tem preço que paga, que é a paz de quem Sim. realiza, de quem está trazendo toda essa mudança no dia a dia. E às vezes o estresse que é mudar de uma casa para outra, o período, as expectativas, às vezes sair de um outro imóvel que foi vendido ou locado e às vezes a obra não ficar pronta no prazo, né? Sim. O que você acha, agora explorando não só a parte de arquitetura, mas em todo o mercado de trabalho de modo geral, o que faz as coisas serem entregues dentro de um prazo estipulado? Além de um cronograma, eu acho que todo processo precisa ter um cronograma, mas eu acho que o principal é o alinhamento entre as equipes. Por exemplo, um projeto desse que você viu hoje, de 140 metros, que é uma obra de um apartamento, mais de 200 pessoas passaram aqui para isso acontecer, né? Então foi empreiteiro, marceneiro, foi pessoal que instala bancadas, eletricista, pintor. Então, assim, ver o resultado final é lindo, mas e o processo disso tudo? Então, a gente precisa de um cronograma, de uma equipe alinhada para tudo isso acontecer, né? E agora, quando o cronograma não é seguido, quem que é o responsável? É o prestador de serviço? É o escritório de arquitetura que toma a frente? Como que isso é lidado com os clientes no dia a dia? Hoje em dia, por exemplo, eu vou falar do meu escritório, tá? Hoje, como a gente executa a obra e gerencia a obra, a gente que tem que controlar este prazo. Se a gente vê que sai alguma coisa fora disso, a gente precisa avisar o cliente. E sempre trabalhar com uma margem, né? Porque obra sempre tem imprevisto. Então, você chega aqui para fazer uma demolição, aí encontra um obstáculo. Então, a gente precisa ter uma margem de imprevistos, né? Pessoas ficam doentes.
Então, a gente precisa trabalhar ali com uma margem para as coisas acontecerem dentro do possível e do desejado também. Nossa, excelente. E dos casos que você já entregou de projetos, qual que você acredita ser o mais marcante e por quê? Então, todos os projetos para mim são importantes, porque eu tenho um carinho por todos os projetos. E o mais engraçado é que, assim, a gente acaba fazendo um projeto de uma clínica, depois eu vou e faço a casa dessa pessoa também. Outro projeto marcante aqui para o escritório são os corporativos. A gente faz corporativos muito grandes, então a gente já fez showrooms, loja de shopping, então todos esses projetos acabam sendo marcantes, assim. A gente não tem um exato, a gente tem um carinho especial por todos. E é óbvio que depois de entregue os projetos, você poder olhar por todo esse resultado, você tem certeza da profissão que você acabou escolhendo. Sim. Mas, voltando alguns anos atrás, o que de fato cativou você a entrar nesse mundo? Olha, eu sempre quis ser arquiteta, então acho que desde pequena, brincando ali com as minhas Barbies, já tinha uma influência. E aí, quando eu saí da escola, já fui direto para a faculdade de arquitetura. E uma curiosidade é que eu já trabalhava na área sem estar na faculdade. Então, já trabalhei em loja de iluminação, fazendo projeto ali, nem sendo arquiteta, atendendo. Então, foi uma coisa que me pegou assim desde sempre. Como que você vê, com esses avanços tão rápidos que a gente tem tido nos últimos anos, a tecnologia sendo aliada da arquitetura? Qual que é a sua visão sobre inteligência artificial em projetos e na otimização disso no dia a dia do escritório de vocês? Hoje a gente está lidando com a inteligência artificial de uma forma para ajudar nos projetos. Quando ela chegou, a gente ficou meio assim, não dá certo, fizemos vários testes, mas agora a gente consegue enxergar que a gente otimiza um pouco mais de tempo. Não, as imagens não ficam tão perfeitas, mas a gente está fazendo cursos e aprendendo cada vez mais a deixar o projeto ajudar nessa parte do 3D, das imagens renderizadas, a imagem mais fiel ao que a gente tem de expectativa, na verdade, né? Com certeza. E olha, eu estou espantado com esse projeto aqui que a gente realizou as filmagens hoje. Ficou muito bonito. Só que quando a gente fala de algo bonito, é intangível. Existe um estudo técnico de tendências por trás? Ou é uma questão de gosto? Ou é uma questão de adaptação com o cliente? Como que funciona de modo geral o processo de seleção de paletas de cores, ou o tipo de vaso, ou até mesmo as plantas que são utilizadas em cada projeto? Em toda a contratação de arquitetura, desde o briefing, a gente entra muito na vida do cliente. Então, assim, hoje o nosso escritório, cada projeto é único, é muito personalizado. Então, aqui, esse apartamento, ele traz características do cliente. Cor, estilo, é o que ele vai viver. Porque no final a gente faz toda essa parte de projeto, mas quem vai morar é o cliente, né? Então, eu não sou daquele tipo de arquiteta que impõe um estilo. Não, eu converso, eu entendo quem vai morar, quais são as necessidades dele, e aí sim a gente cria uma casa especial para aquele morador. Excelente. E para a gente fechar, se você pudesse dizer, dentro de toda a obra, quem que é a pessoa que o arquiteto tem que manter o melhor relacionamento? Eu acho que com todos, porque hoje você gerir uma equipe de mais de 300 pessoas que passa dentro de um apartamento não é fácil. E principalmente pessoas diferentes. O marceneiro, o eletricista, o pintor, a marmoraria. E você fazer tudo acontecer junto, porque tem prazo. Então, às vezes, sai faísca. Mas o arquiteto tá ali segurando a ponta de tudo mesmo, sabe? E não só da equipe de obra, mas a ansiedade do cliente, né? Que tá ali no meio também de tudo isso. Olha, gostei muito do bate-papo. Mari, olhando agora para a câmera, para o público que está nos assistindo, qual recado final você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar o seguinte recado, para vocês confiarem no trabalho de um arquiteto e contratar um arquiteto para fazer o seu projeto, porque não é só o projeto, não é só o papel, tem toda a parte da execução. Então, assim,
Hoje eu no escritório não faço só projeto, é projeto, gerenciamento ou execução, porque só o papel não funciona. A gente precisa de um acompanhamento, de gerir todas essas pessoas que eu falei para você, e muitas vezes você como cliente acha que é só trocar um piso, colocar um forro, mas não é. Tem muita coisa por trás de simplesmente trocar um piso, colocar um forro, pensar na iluminação, em toda a parte de infra de ar-condicionado. Se eu ficar aqui, a gente vai falar de muitos detalhes de execução de obra mesmo. Ah, mas eu quero que o público acompanhe esses bastidores. Fala para eles a sua rede social. Meu Instagram é Mari Bamonte Arquitetura. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do Quero Saber. E se você quer saber mais conteúdos de diversas áreas do mundo dos negócios e seus bastidores, já segue aqui o perfil e acompanhe os demais episódios. Te vejo na próxima e até logo.